Agora para tratar de um assunto que envolve a rotina da cidade de Belo Horizonte, mobilidade urbana, negócios de bares, restaurantes e a gastronomia. Na tarde de hoje, a Câmara Municipal, a Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços, debate a falta de circulação de ônibus noturnos na cidade e o impacto que ele tem exatamente para o comércio de bares e restaurantes. A gente vai conversar agora com uma das participantes que estará nesta comissão hoje, a vereadora Marcela Trópia, do Partido Novo. Seja muito bem-vinda ao Start 98. Obrigado por estar conosco, vereadora. Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigada. Minha estreia nesse novo formato aqui da Rádio 98, que sempre tem um lugar aqui no meu coração. E daqui a pouco esperamos a senhora aqui também na bancada conosco, vereadora. Vamos começar então por esse objetivo da audiência. Tem um diagnóstico prévio, vereadora, feita por vocês, a audiência que foi proposta, e vou tomar a liberdade de chamá-la aqui de você, por você, pelas vereadoras Luísa Dulce e Isa Lourenço e também pelo vereador Elton Júnior, vocês têm um diagnóstico prévio, assim, ouvindo já reclamações pontualmente ou em bloco de setores que se sentem prejudicados pela ausência de ônibus na cidade nesse período? Olha, Guilherme, a reclamação ela vem de muito tempo. Desde que os ônibus pararam de circular no período noturno e essa mudança aconteceu durante a pandemia, a retomada do comércio ela foi muito mais sofrida. O comércio noturno, como bares, restaurantes, os trabalhadores de cinemas, dos shoppings, as pessoas que querem eventualmente sair para ir para um restaurante, para um boteco e não querem ir de carro porque é o correto, vão beber nesses lugares, elas começaram a reclamar nas redes sociais, quanto de maneira organizada através dos segmentos também. Eu conheço muito segmento de bares e restaurantes e tem empreendedores que gastam muito dinheiro com um transporte paralelo, porque 11 horas da noite, meia-noite, o ônibus já passa de hora em hora. E aí, se você atrasa 5 minutos para fechar o restaurante, seu funcionário perde aquele ônibus e não consegue voltar para casa. Se a gente for pensar no funcionário que mora na região metropolitana, aí que a integração não tem a menor lógica, porque esse ônibus de 1 hora em 1 hora também não bate com os horários do metropolitano, e isso acaba fazendo com que a cidade feche mais cedo. E a gente mata um comércio que é pujante na nossa cidade e que ajuda a trazer esse movimento, que inclusive ajuda na prevenção e promoção da segurança. Quando a gente tem mais gente na rua, a gente tem menos coisa errada acontecendo. São várias teorias que dizem isso, mas se todo mundo fica preso dentro de casa, não tem um lazer, não tem uma atividade ou até não tem um emprego, como que a gente traz esse tipo de vida noturna para a cidade? A gente fica essa coisa monótona e perigosa, né? Quase que um Walking Dead de noite quando você sai nas ruas em Belo Horizonte. Ainda mais quando estamos falando da capital dos bares, né, vereadora? Eu queria puxar um ponto que também está mencionado aqui dentro dessa comissão, que é uma pesquisa que a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo para poder mapear um pouco melhor a demanda do transporte coletivo noturno na capital. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa pesquisa. Não é só necessariamente as pessoas que utilizam o transporte público durante o período da noite, né, que dependem desse transporte durante o período noturno, mas sim também as rotas, os traçados também, né? Gente, eu sempre falei isso. Toda vez que alguém me perguntava, Marcela, tem que trocar o contrato de ônibus? Eu falei, não sei. O contrato me parece ruim, mas a gente tem noção dos deslocamentos que acontecem na cidade? Dos horários de pico realmente? Das demandas das linhas? Porque na minha cabeça, tem linha que você pega 8 horas da manhã, lá no hipercentro da cidade, vazia. Em compensação, tem outras linhas que passam de 15 em 15 minutos e estão sempre sobrecarregadas. Então, esse diagnóstico ele é fundamental para a população ter mais clareza e mais transparência de como que o transporte precisa funcionar. E a prefeitura não pode tomar uma decisão em relação ao contrato sem ter essas informações. Então, essa pesquisa, ela não é só sobre o transporte noturno, ela vai ser sobre toda a cidade, a famosa pesquisa origem-destino, que a gente entende quais são os deslocamentos mais frequentes dos usuários, e isso impacta estudantes, isso impacta funcionários, isso impacta toda a cidade, lazer, o turismo. Então, se a prefeitura tiver uma clareza maior de quais são as zonas mais demandadas, por exemplo, a Savassi, que eu já tenho aqui um palpite que é muito demandada, a região, por exemplo, do entorno das universidades, UniBH, UFMG, Newton Paiva, essas universidades têm uma aula que termina à noite, 10h30, quase 11 horas, até que a pessoa sai da sala e tudo. Então,
quando a gente tem essa noção de onde são os deslocamentos e para onde essas pessoas vão, é possível redimensionar melhor as linhas da cidade para atender esse usuário que precisa voltar para casa em segurança e tendo acesso a esse transporte público. Eu estou aqui pensando também, vereadora, na possibilidade de que outros destinos também entrem nessas listas para além do centro da cidade ou da região centro-sul. Porque a gente tende a pensar nelas como uma maneira mais consolidada, mas se você olha hoje para a Avenida Alberto Sintra, para a região da Avenida Fleming, né, que estão se constituindo como polos também gastronômicos e de movimento, olhando para isso e para o contrato de ônibus hoje, existe viabilidade de que mudanças possam ser feitas? Eu sei que nós estamos à luz de construir um novo contrato, mas com o que temos efetivamente hoje, temos alguma capacidade de atender esses novos espaços e esses novos polos, ou mesmo só os consolidados na capital? Guilherme, é o seguinte, enquanto a gente não consegue, o bom é inimigo do ótimo, né? Enquanto a gente não consegue revisar o contrato para ter esse deslocamento de acordo com a vida noturna da cidade, a gente pode só voltar ao que era antes da pandemia. O que era antes da pandemia já atendia de forma satisfatória esses polos que você citou. Eu trago aqui o exemplo da região da Pampulha. Tem um restaurante muito famoso e muito grande que é o point depois dos shows que acontecem no Mineirão, depois dos jogos, porque ele fica aberto até tarde. Esse restaurante gasta R$ 15.000 com transporte por aplicativo para levar os seus funcionários para casa todo dia, para conseguir ficar aberto. Agora vocês me digam, se não tivesse chopp da fábrica na Pampulha, as pessoas iam comer onde depois dos shows? Não tem opção. Primeiro porque a Pampulha já tem pouca opção. Agora que a gente tem visto alguns restaurantes surgirem ali no entorno do Mineirão, e mesmo assim não tem ônibus. Nós estamos falando de uma região que está afastada do centro e não tem ônibus para as pessoas depois que trabalham ali voltarem para suas casas, muito menos para as que moram na região metropolitana. Então, o desafio ele é complexo, mas o principal pleito da audiência é que até que seja restabelecido um novo contrato, a gente consiga restabelecer a frequência que era antes da pandemia. Quero lhe perguntar sobre a utilização de um modelo que está acoplado no grande contrato de transporte coletivo da cidade, que é o de transporte suplementar. Ele pode servir de alguma maneira para ser esse apoio ou um suporte, ou em termos de capacidade ele não daria conta pelo volume do que os lojistas e as associações já tenham dito a vocês, vereadores? Acho que o transporte suplementar ele tem essa característica de ser uma linha que assessora, né? Ele apoia o transporte das linhas principais. Em termos de capacidade, eu tenho tranquilidade que o setor consegue se organizar para atender, mas não necessariamente nesse mesmo formato, porque eles circulam em regiões menores ali dentro dos bairros, é como se fosse o percurso final para a chegada em casa. O que a gente pode fazer é flexibilizar as formas de transporte. Por que a gente não pode ter uma linha noturna? Por que a gente não pode levar os suplementares até as estações de metrô, por exemplo, as estações do MOV, porque aí você deságua as pessoas para os principais corredores da cidade. A gente pode pensar em micro-ônibus, em linhas menores, para atender esses deslocamentos mais tradicionais. Então, sai da Savassi e leva até a estação central de metrô. Poxa, você já resolve metade do desafio da mobilidade, ou então você desloca as pessoas que estão na região oeste ali até a Estação Diamante, porque aí elas conseguem também sair para Ibirité, para outras cidades da metropolitana. Então você pode ter os suplementares que antes atendiam somente os bairros, fazendo esses deslocamentos, dissipando as pessoas para as principais estações, tanto do MOV quanto do metrô, que eu sonho um dia serem também integradas num cartão único, para que a gente consiga ter, nesse momento, uma linha noturna. Não precisa também necessariamente aumentar somente o horário dos ônibus tradicionais, que às vezes não tem demanda, né? Por isso que a gente tem que fazer esse diagnóstico e a prefeitura acerta ao fazer esse diagnóstico, porque sem informação a gente já está atrasado na tomada de decisão. Vereadora, ontem a gente recebeu aqui no nosso Start o urbanista e professor da Escola de Arquitetura da UFMG, Roberto Andrés, que falou um pouco sobre uma pesquisa que foi desenvolvida pela UFMG sobre a viabilidade de uma tarifa zero para os ônibus aqui de Belo Horizonte. Eu sei que essa é uma pauta que já está sendo debatida dentro da Câmara Municipal e eu queria ouvir um pouquinho de você também sobre isso. Ter essa tarifa zero, quando a gente está pensando não só no cenário do dia a dia do transporte público aqui de Belo Horizonte, pode ajudar também
quando a gente está falando do período noturno, está tudo integrado dessa forma? Bom, eu acho que a discussão do Tarifa Zero é um outro capítulo da discussão da mobilidade em Belo Horizonte. Inclusive, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto, porque eu sou relatora agora do Tarifa Zero lá na Comissão de Orçamento. Roberto Andrés, inclusive, esteve no meu gabinete levando diagnósticos que o movimento Tarifa Zero tem, e eu estou sendo muito responsável com a emissão do parecer que eu vou fazer, porque não adianta nada ouvir somente os movimentos sociais e não ouvir a prefeitura, que no fim do dia é quem tem condição ali de pagar a conta. Então, na realidade, eu fiz um pedido de diligência que deve ser votado agora pela manhã, para que a gente entenda de fato o impacto econômico e o impacto não só econômico da criação dessa taxa, mas também o impacto de fuga de CNPJs, como que o setor econômico vai reagir à criação de uma nova taxa para sustentar esse imposto. E, óbvio, se a gente vai tirar o subsídio, porque não adianta pagar duas vezes, aí a gente volta para o sistema anterior, que tinha tarifa e tinha subsídio, né? Então, a gente precisa ter uma discussão muito responsável do ponto de vista orçamentário, e estou tentando equilibrar todos esses pratos para, inclusive, munir a prefeitura também de informações que os movimentos têm, de outros cases em outras cidades, para que a tomada de decisão ela possa ser embasada em fatos e dados, como é tradicional no meu mandato. A gente já teve, vereador, uma primeira posição que foi dada pela Abrazel, com quem a senhora tem uma relação muito próxima, inclusive de vocalizar muitas das demandas, das necessidades, se posicionando, colocando, acompanhando de perto as discussões na Câmara, mas entendendo que a substituição do Vale Transporte por uma contribuição patronal pode representar uma economia significativa. Essa posição está sendo considerada também já para o projeto, a senhora já teve conhecimento dela, e que avaliação faz com esse primeiro setor que se posicionou depois dessa conversa que nós já tivemos? Sim, inclusive, quando nós fizemos a comemoração do Comida de Boteco, lá no bar no Espetinho do Paulão, com o prefeito Álvaro Damião, Carla me chamou no canto e falou assim: Marcela, e tarifa zero, o que eu vou arrumar com esse negócio? Falei: uai, Carla, faz conta, entende o que o seu segmento tem de objeções e emite um parecer. Acho que vocês têm que fazer ali a conta de padaria para entender como que isso impactaria o setor. Então, a nota já chegou para mim, estou num diálogo muito próximo com a Abrazel, com a CDL, com o Cindy Lojas, com o Fecomércio. Nós temos um relacionamento muito bom com o setor econômico da cidade, e o meu papel agora está sendo realmente abraçar todos essas angústias de alguns dos lados, essas pesquisas de outros, para conseguir apresentar um diagnóstico isento e com o olhar orçamentário da coisa, para que as pessoas consigam formar a sua opinião também sobre o tema. Que lhe parece, vereadora, que é o caminho para se estabelecer como espaço para diálogo com todos esses setores? Porque eu sei que, por vezes, há críticas de alguém dizer: olha, mas a proposta vem da direita, a proposta vem da esquerda, a proposta vem do centro, é de vereador A, é de vereador B. Quando me parece que, ao fim e ao cabo, nós estamos tratando de um problema de mobilidade que tem a ver com toda a cidade e que impacta no setor produtivo. Quem está, de alguma maneira, não podendo acessar uma mão de obra que está alocada numa parte da cidade, talvez poderia tê-la se houver uma condição melhor para que ela não seja tão cara, para que ela não seja tão custosa, para que o modelo histórico de colocar os 5% lá do desconto do Vale Transporte não seja a única maneira. Onde é que é esse espaço? É a Câmara Municipal? É a comissão? Onde é que a senhora vê que é necessário juntar todas as partes? Olha, Guilherme, quem sou eu para tentar ser essa pessoa que une todos esses atores? Eu acho que a Câmara Municipal é o espaço para isso, porque ela tem as diferentes vertentes, ela tem representantes da prefeitura, ela tem representantes da esquerda, e eu acredito que a gente consegue fazer esse debate de uma maneira qualificada, olhando menos de onde vem a proposta e mais o que ela diz. Eu estou mais preocupada com as evidências, porque tarifa zero ainda não foi implementada em uma grande cidade. Essa é uma preocupação que eu tenho. E quando a gente escuta a população na ponta, o dinheiro da tarifa nunca foi o problema. O conforto, a agilidade, a segurança, a previsibilidade do transporte público, ele era mais frequente nos usuários do que o dinheiro. Então, será que a gente está atacando o principal problema? São perguntas que eu me faço,
mas tenho conversado muito com a Isa, na nossa frente parlamentar em defesa de BH, nós temos também pessoas que assinaram o projeto e pessoas que ainda não formaram opinião. O importante é a gente olhar para o problema da mobilidade em Belo Horizonte e avaliar as alternativas. O Tarifa Zero resolve o problema da mobilidade? Se resolve parcialmente, resolve quanto? Vale a pena o custo ou o modelo de subsídio que a gente tem funciona melhor? Eu não gosto do modelo de subsídio porque eu acho ele pouco transparente. O Tarifa Zero tem condição de ser mais transparente? Enfim, são dilemas que a gente tem levantado lá na Câmara Municipal e, do ponto de vista ideológico, nesse momento, na Comissão de Orçamento, a minha opinião não importa. Eu vou me manifestar no plenário ideologicamente. Agora eu estou como uma relatora, colocando aqui a camisa da Fundação João Pinheiro, de administradora pública, para mostrar se, do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposta se sustenta. E aí deixar os meus colegas munidos dessas informações técnicas para tomarem a sua decisão. Mas o debate está sendo muito respeitoso, muito interessante, até porque o problema da mobilidade ele não é nem de direita nem de esquerda, né? No fim do dia é do cidadão que chega mais tarde em casa, que perde qualidade de vida e que não consegue se mover pela cidade e acessar um direito que é fundamental. Então a gente tem que olhar para o problema e menos para o emissor da mensagem. Para caminharmos para o final aqui da nossa conversa, vereadora, eu queria perguntar sobre essa linha de diálogo que a senhora, inclusive, tem construído muito proximamente agora com o vereador Álvaro Damião, que lhe parece, em termos de porosidade, essa proposta do Tarifa Zero junto à Prefeitura de Belo Horizonte. Já teve conversa, burburinho, gente perguntando, vereador, e aí? Dá para caminhar com esse projeto? Nossa, muito. A imprensa tem me acionado com frequência. Eu já estive na prefeitura conversando na Secretaria de Governo para entender como a secretaria entende o projeto do ponto de vista político também. Então, assim, meu telefone não para de tocar, estou sendo muito acionada e estou conversando também com os proponentes da história e está sendo bem interessante poder, inclusive, quebrar alguns preconceitos que eu tinha, reforçar outras visões que eu também já trazia para o debate. E eu acho que é nesse momento que a proposta vai se fortalecendo, porque quando eu trago uma objeção e a turma vai lá e faz uma pesquisa e fala: não, Marcelo, olha só, a gente tem como resolver, eles não estavam olhando para essa coisa antes. Eles agora passaram a olhar. Então, já estive sim na prefeitura. A prefeitura não tem um posicionamento fechado em relação à proposta, inclusive a ideia de fazer a diligência é essa oportunidade da prefeitura se manifestar formalmente em relação à proposta e de maneira técnica, né, sem ser somente a emissão do prefeito ali na imprensa, que já foi muito importante, mas para que a Secretaria de Fazenda faça conta, mande relatórios e isso ajuda, inclusive, na transparência do sistema, que é uma grande crítica que eu sempre fiz. A gente não sabe quanto custa de fato o sistema hoje em Belo Horizonte, e para mim esse é o ponto central que a gente tem que começar a puxar aí o novelo para entender o tamanho desse impacto financeiro para a cidade. Vereadora Marcela Trópia, do Partido Novo, como a senhora está abraçada, enroscada neste tema e em outros, por gentileza, já esteja convidada para estar conosco aqui em outra oportunidade no Start 98 News, aqui na nossa bancada também. Guilherme, eu quero muito voltar e quero voltar para falar de maratona, hein? Que Belo Horizonte vai ter maratona no ano que vem. Verdade, verdade. E a gente precisa começar a falar sobre esse assunto na cidade que está bombando entre os corredores e vai ser uma oportunidade incrível de colocar Belo Horizonte nesse mapa das corridas de alta performance no Brasil. Falar